Estamos aqui nessa noite, na quarta da intimidade. Amém? Quem aqui quer ser mais íntimo de Deus? Quer estar mais perto do Senhor? Amém? Glória a Deus. Quero ler um versículo com vocês nessa noite. 1 Tessalonicenses 5,19. 1 Tessalonicenses 5,19 diz assim: não apaguem o espírito. Em outras traduções, esse versículo está de outra forma: não extinguais o espírito. E quando eu comecei a meditar nessa palavra, comecei a falar com Deus e comecei a dizer para Deus: Deus, o que é que muitas vezes nos impede de estarmos tão perto de Ti? Quais são as barreiras, Deus, que muitas vezes trava a nossa vida no mundo espiritual? E essas barreiras, elas nos impedem de sermos íntimos de Deus. Porque, Deus, que parece que tem dia que as coisas rompem, que o céu se abre, mas tem dias que eu vou falar com Deus e parece que não rompe, parece que não acontece. Porque parece que tem dias, Deus, que flui mais rápido, e tem dias que parece que demora um pouco mais. Tem dias, Deus, que parece que o céu se fecha. E Deus começou a falar ao meu coração que para a gente alcançar o nível de intimidade que nós queremos, o nível de intimidade que nós desejamos, o nível de intimidade que Deus quer para nós, nós precisamos eliminar coisas de dentro do nosso espírito. Esse versículo que nós lemos diz assim: não apagais o espírito. E como é que nós podemos apagar a chama do Espírito Santo dentro de nós? Como é que nós podemos extinguir a presença do Espírito Santo de nós? Porque a Bíblia diz para não apagar, é porque a gente correria o risco de se perder no meio do caminho. Quando nós deixamos que o Espírito se apague, isso é sinal de que as coisas terrenas, elas estão vindo em primeiro lugar no nosso coração do que as coisas do céu. Quando o Espírito começa a se apagar dentro de nós, é porque nós estamos mais preocupados com a nossa vida terrena do que com as coisas do céu. Quantas vezes, querido, nós nos perdemos em meio a uma oração, em meio a um momento com Deus, por distrações que acontecem na nossa vida. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: a sua situação presente, aquilo que você está vivendo, não pode fazer você perder a presença de Deus. A situação momentânea que você vive não pode fazer você perder a presença de Deus. A presença de Deus é algo que você carrega dentro de você. O Espírito Santo está dentro de você. Mas o que é que nós temos feito com o Espírito Santo, com o nosso Consolador, com o nosso Ajudador? Quantas vezes nós nos deparamos com situações que distraem a nossa vida? Sabe qual é o maior foco do diabo? É deixar você longe de Deus. O diabo não quer que você e eu sejamos íntimos de Deus. O diabo quer arrancar a nossa intimidade com Deus. Porque ele sabe o que um homem e uma mulher com intimidade com Deus é capaz de fazer nessa terra. O sonho de Deus, o plano de Deus sempre foi se relacionar com o homem. Se você pegar a Bíblia para ler, você vai ver que desde o início Deus ele sempre quis ter contato com o homem. Deus ele queria se relacionar com o homem. E quando nós falamos de intimidade, a intimidade ela é marcada pelo relacionamento. Para sermos íntimos de Deus, nós precisamos ter relacionamento com Ele. Esse é o desejo de Deus, sempre foi o desejo dele se relacionar com o homem. Só que a vontade do inimigo é totalmente ao contrário. O diabo quer afastar você de Deus. Ele quer tirar você da intimidade.
Porque quanto mais longe de Deus nós estamos, mais perto do pecado nós ficamos. Quanto mais longe de Deus nós estamos, mais vulneráveis nós ficamos. Agora, quando nós estamos mais perto de Deus, as coisas dessa terra não podem nos parar. E eu quero dizer para você nessa noite, querido, quais são as preocupações que têm apagado o Espírito Santo dentro de você? Quais são as coisas que têm sufocado você? Quais são as coisas que o diabo tem usado para distrair você de viver a intimidade com Deus? E quando eu falava com Deus durante a semana da intimidade, eu estava ali naquele cantinho orando. Deus, por que, Senhor? Que às vezes nós temos tanta dificuldade para ter essa constância espiritual, para ter todos os dias intimidade, relacionamento contigo, contato contigo. E Deus falou para mim assim, olha para dentro de você agora. E Deus começou a me mostrar coisas que estavam guardadas dentro do meu coração. E aí eu comecei a orar ao Senhor. Tá bom, Deus. Eu libero em nome de Jesus essa pessoa. Eu perdoo em nome de Jesus essa situação. E conforme, queridos, eu fui liberando, eu fui fazendo aquela oração em voz alta, o Espírito Santo de Deus foi me enchendo. Porque o diabo, ele usa situações para prender a nossa vida no mundo espiritual. E quando essas situações estão presas dentro de nós, nós não conseguimos romper na intimidade com Deus. É esse o motivo de muitas vezes nós nos sentirmos fracos. Muitas vezes nós olharmos e falar, nossa, hoje eu não consigo romper, hoje eu não consigo sentir. O que está dentro de nós? O que é que está nos sufocando? Quais são os problemas que nós temos deixado dentro do nosso ser que nos impede de sermos íntimos de Deus? Nessa noite nós precisamos olhar para dentro de nós e começar a arrancar situações que ainda estão aqui dentro. Talvez medos, preocupações, ansiedades, tudo isso apaga o Espírito Santo de Deus dentro de nós. O fulgor do Espírito vai se apagando. Por quê? Porque as coisas terrenas, as coisas momentâneas têm gritado mais alto dentro de nós. O que é que tem sufocado você? Quais são as suas preocupações? Talvez você está aqui nessa noite e você se encontra desesperado, preocupado com algo. E talvez você nem conseguiu adorar no começo do culto porque a preocupação estava gritando mais alto na sua mente. E aí você ficou preocupado com aquela situação. Nós precisamos aprender a jogar fora tudo aquilo que o inimigo traz para nos distrair. Porque tudo isso que o inimigo traz para nos distrair, querido, é o que vai nos tirar da presença de Deus. Você precisa ficar tranquilo e confiar no Senhor. E saber que se Ele é o Deus da sua vida, Ele está cuidando de tudo para você. Então nós não precisamos nos sufocar com as situações que chegam diante da nossa vida. Nós não precisamos ficar desesperados, não. Quando algo acontece na nossa vida que nós não esperamos, nós precisamos correr para os pés do Senhor. E falar para Ele, falar, Deus, essa situação está tentando tomar conta da minha vida. Está tentando tomar conta do meu ser, Deus. Mas eu quero confiar em Ti. Porque se nós não corrermos para os pés do Senhor, aquela situação momentânea vai arrancar de nós a presença. Nós vamos ficar preocupados com aquilo. Então a estratégia do diabo é nos distrair com os problemas, nos distrair com as mágoas, nos distrair com as situações que chegam na nossa vida. Quanto tempo nós perdemos, às vezes pensando, nossa, fulano me fez isso, fulano me fez aquilo outro. Nossa, mas eu não sei, eu não quero, eu não vou perdoar, não vou conversar, não vou falar. Mas aconteceu isso, aquela situação, e nós como igreja perdemos tempo com coisas que não são necessárias. E ao invés de nos preocuparmos com as coisas do céu, Jesus, Ele disse, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.
Então nós precisamos buscar primeiro Ele, buscar primeiro a intimidade, buscar primeiro essa comunhão com Ele, e as demais coisas vão sendo acrescentadas na nossa vida. Só que muitas vezes nós temos feito o inverso. Nós deixamos de buscar ao Senhor, e aí começamos a nos preocupar e a encher o nosso espírito com preocupações, com situações, com isso, com aquilo outro, com a correria do dia. Aí quando nós vamos ver, a chama do Espírito Santo está se apagando dentro de nós. Ei, nessa noite você não pode deixar a chama do Espírito se apagar dentro de você. Existe uma unção sobre a tua vida, meu querido, e você precisa aprender a liberar ela sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus dias, sobre os seus sonhos. O Espírito Santo já foi liberado. Antes ele era uma promessa. Jesus disse: eu vou enviar para vocês o Consolador, eu vou para o Pai, mas vocês não vão ficar órfãos. Você não está órfão. Você não está sozinho. E aí Jesus fez a promessa, e os discípulos ficaram esperando acontecer. E a promessa foi liberada, e alcançou aqueles discípulos, e alcançou a minha vida e a tua vida. O Espírito Santo já está em você. Se Jesus nos prometeu e nos entregou, o que é que falta para nós, querido? É começar a olhar para dentro de nós e arrancar as coisas que nos impedem de viver essa comunhão, que nos impede de sermos íntimos de Deus. No final do ano passado eu estava numa ansiedade, irmãos, numa ansiedade. E uma das coisas que eu venci no 30 semanas foi a ansiedade, mas aí a ansiedade veio de novo. E aí eu comecei a analisar a minha vida, e eu comecei a ver que as coisas terrenas estavam vindo em primeiro lugar no meu coração. E quando as coisas terrenas vêm em primeiro lugar no nosso coração, queridos, bate a ansiedade, bate o medo, bate tantas coisas que nós vemos aí fora. Quantas pessoas se perdem, quantas pessoas em depressão, quantas pessoas opressas. Por quê? Porque se prendem nas coisas terrenas. E aí o Espírito Santo começou a me chacoalhar, né? Porque tem hora que ele dá um chacoalhão na gente. Começou a abrir os meus olhos. E hoje eu estou tranquila. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Tudo para a sua vida tem um tempo. Então não se desespere. Não deixe a situação momentânea que você vive sufocar o seu coração a ponto de apagar o Espírito Santo que está dentro de você. E às vezes o Espírito está falando, ele quer falar, só que nós não deixamos, porque nós estamos nas nossas preocupações, nas nossas ansiedades, e aí aquilo vai sufocando a nossa vida. Se nós apagarmos a chama do Espírito dentro de nós, querido, nós estamos apagando toda a nossa vida. Um crente sem a chama do Espírito Santo dentro dele não consegue viver da maneira que tem que viver. Nós nos sufocamos sozinhos com as situações. E nós olhamos para dentro de nós, a nossa alma está assim, né? Gritando, socorro, socorro, socorro. Mas por quê? Porque nós estamos deixando as situações momentâneas gritarem mais alto dentro do nosso coração. Qual é a sua maior preocupação hoje? Qual é o seu maior desespero hoje? Qual é o seu maior medo hoje? Eu quero dizer para você, coloque aos pés do Senhor. Coloque nos pés dele. Sabe por quê, queridos? Porque se nós não colocarmos, isso vai nos distrair. E a hora que nós vermos, nós já vamos estar longe da presença de Deus. Longe da presença do Pai. Não deixe essa chama do Espírito se apagar dentro de você por causa das situações momentâneas. Um dia Jesus, a Bíblia nos conta que ele foi visitar Marta, Maria e Lázaro. Jesus foi visitar as mesmas pessoas na mesma casa, uma mesma situação. Lá estava Marta, Maria e Lázaro.
E quando Jesus ele chega na casa, lá estava Marta e Maria. E Jesus entra. E Maria já vai logo correr aos pés do Senhor. E Marta estava toda distraída, preocupada com as situações que ela precisava fazer. Marta amava Jesus? Amava. Marta queria Jesus? Queria. Só que Marta deixou a situação momentânea distrair ela e tirar ela dos pés de Jesus. Maria foi lá, se sentou e começou a ouvir tudo aquilo que Jesus tinha para falar para ela. Quantas vezes Jesus tem nos chamado para uma conversa e nós temos nos distraído como Marta. Nós amamos Jesus, nós viemos para a igreja encontrar Jesus, só que no meio do caminho nós nos distraímos com situações. Quantas vezes Jesus tem nos chamado para conversar e nós temos nos distraído como Marta fez. E Jesus olha para Marta e diz... Na verdade, Marta fica brava com Jesus. Quando nós estamos longe da presença de Jesus, nós ainda queremos estar na nossa razão, né? E questionar a Deus. E Marta olha para Jesus e fala: Jesus, o Senhor não se importa que a minha irmã está aí sentada sem fazer nada e só eu estou arrumando a casa, preparando as coisas para o Senhor? Jesus tinha mandado Marta fazer alguma coisa? Não. Marta estava fazendo porque ela estava distraída. Jesus não pediu para ela arrumar a casa. Jesus não pediu para ela fazer nada quando ele chegou. E Marta ainda queria estar na razão e indaga Jesus. Quantas vezes nós estamos errados e queremos indagar a Deus? Deus, por quê? Será que nós não estamos distraídos demais e não estamos conseguindo perceber que Jesus está do nosso lado? Será que nós não estamos preocupados demais com as situações do nosso dia a dia e Jesus nos chama para conversar e a gente, Jesus, depois agora eu estou ocupada. E aí acontece algo inesperado. Jesus, o Senhor não está comigo, por que isso aconteceu? Mas eu estava lá tentando falar com você estava distraído. Deus, o Senhor não fala comigo. Deus, o Senhor não me responde. Eu falo, você está distraído. Deus, o Senhor não olha para mim, o Senhor não muda a minha história. Estou tentando falar com você, tentando te dar direção, mas você está distraído, perdendo o foco. E aí Jesus olha para Marta. Marta, Marta, você está ansiosa e fadigada. E aí, Marta? E Maria escolheu a boa parte. Nós precisamos escolher a boa parte. E a melhor parte é estar aos pés de Jesus. Sabe por que Maria parou tudo o que ela estava fazendo? Ela não se distraiu, porque ela sabia que aqueles minutos que ela ficasse na presença de Jesus iria ajudar ela por todo o resto do dia. E às vezes nós só precisamos parar 5, 10 minutos do nosso dia para ter intimidade com Jesus, para que todo o resto do nosso dia dê certo, para que todas as outras coisas aconteçam como tem que acontecer, mas às vezes nós não paramos, nós nos distraímos e perdemos o nosso momento de intimidade com Deus, perdemos o nosso momento mais precioso. O seu momento com Deus, querido, é o seu momento mais precioso que você tem na sua vida. Não tem nada de mais importante na sua vida do que o seu momento com Deus, seu momento de oração, o seu momento que você vai ler a palavra. Sabe aquele momento que você fecha a porta do quarto, que Jesus diz, vai para o quarto, fecha a porta e ora ao Pai que está em secreto. E o Pai que está em secreto tudo vê. São esses minutos que fazem toda a diferença no nosso dia. Por isso que Maria parou tudo que ela estava fazendo. Não, eu vou ficar aos pés de Jesus, porque esses minutos que eu vou passar com Ele vai fazer toda a diferença no meu dia, na minha vida. Chegou o momento de nós como igreja nos posicionarmos no nosso quarto da intimidade
com Deus e entregar para Ele minutos do nosso dia para que a gente vença todo o resto do dia, todos os dias da semana. Mas para que isso aconteça, nós precisamos nos esforçar. O mundo espiritual ia tomar da força. Preguiça espiritual só sai com atitude. Você fica assim, Deus tira a preguiça para mim fazer, para mim orar, para mim ler a Bíblia, não vai acontecer. Você tem que pegar e fazer. E às vezes você está lá e não rompe. Senhor, sonda meu coração. O pastor falou sobre isso domingo. Sonda-me, Senhor. Conhece-me, Deus. Esquadrinha-me, Senhor. Começa a arrancar de mim, Deus, tudo que está me impedindo, Senhor, de estar perto de Ti. E aí você para tudo que você está fazendo como Maria fez. E a chama do Espírito vai se acendendo dentro de você. E aí o Espírito Santo começa a te mostrar, ó, filha, isso aqui tá errado. Filha, isso aqui não pode ficar assim não. Filha, perdoa. Filha, libera. Filha, não fica guardando rancor não. Igreja, vamos acordar. Não fica perdendo tempo com picuinha não. Não fica perdendo tempo com briguinha boba, com distração não. O diabo quer fazer você perder o foco. Não perca tempo com coisas, queridos, desnecessárias. Chegou algo diante de você, ora a Deus, Deus, tira agora de mim, eu libero agora em nome de Jesus, eu vou romper para a intimidade. Não guarda dentro do coração as coisas que te machucam, as coisas que te ferem, porque isso vai travar você no mundo espiritual, vai te impedir de ser íntimo de Deus. Não, Deus está aqui, Senhor, chegou diante de mim. O diabo tentou me distrair, Deus, mas eu coloco diante de Ti. O diabo tentou tirar o meu foco, Deus, mas eu coloco tudo nas Suas mãos. O diabo quer, Deus, me arrancar, Senhor, da Tua presença, da nossa intimidade, Deus, mas está aqui essa situação que veio contra a minha vida, Deus. Eu não vou deixar, Deus, que a minha situação momentânea arranque a Tua presença de mim. Eu não vou deixar, Deus, que essa distração que o diabo trouxe apague a chama do Espírito Santo dentro de mim. Mas eu coloco o Senhor em Ti. Eu coloco o Senhor nas Suas mãos. Porque eu quero romper, porque eu quero avançar, porque eu quero fluir. E aí o cão fica lá olhando com aquela cara dele. Não consegui. Isso mesmo, o diabo não vai conseguir. Nós precisamos nos posicionar como exército de Cristo que nós somos. Nós temos poder e autoridade do nome de Jesus. Nós somos a igreja que Jesus sonhou aqui nessa terra. Nós somos a igreja que Jesus conta conosco. Jesus conta conosco para ganhar mais almas, querido. Mas como é que nós vamos fazer isso se as nossas mazelas por dentro não estiverem saradas, curadas? Como é que nós vamos conseguir romper se dentro de nós não estiver tudo bem definido, tudo bem ajustado? Aí a gente perde tempo. E o inimigo fica só olhando. Olha lá, tá perdendo tempo. Lancei essa briguinha boa ali. Lancei essa palavrinha ali, já guardou no coração, ficou dodó e tá lá ferido. E aí as situações vão nos prendendo, nos prendendo, nos prendendo. E a hora que a gente vê, nós estamos apagando a chama do Espírito dentro de nós. Estamos sufocando a presença do Espírito Santo dentro de nós. Coloca tudo diante do Senhor. Não deixa nada apagar o Espírito Santo de Deus dentro de você. Eu quero ler outro versículo aqui com vocês, ó. Mateus. Olha só. Mateus capítulo 6, 25. Olha só. Portanto eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Você tem mais valor que as aves do céu? Tá muito fraco. Você tem mais valor que as aves do céu? Amém.
Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Ou seja, você se preocupa à toa. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Olha só as palavras de Jesus para nós, sobre as inquietações da vida, porque Ele sabia que se a gente ficasse preocupado demais, isso ia nos tirar da presença dEle. Por mais que nós nos preocupemos, querido, nós não podemos acrescentar 1 hora a mais no nosso dia. O que nós podemos fazer é nos colocar em intimidade com Deus, porque Ele sabe aquilo que nós precisamos. Ele sabe aquilo que você precisa e no tempo certo Ele vai agir em seu favor. Deus cuida das aves. Deus cuida de tudo. Deus não vai cuidar de você, que foi a obra mais preciosa que Ele fez, o homem. Ele deu todo o poder e domínio para você. Ele vai cuidar de você, então fica tranquilo. Não deixa as inquietações da vida apagar a chama do Espírito Santo dentro de você. Basta cada dia o seu próprio mal. Viva hoje. Coloque a sua vida diante de Deus hoje. E o amanhã Ele vai cuidar para você. Não fica querendo fazer tudo você sozinho não, com os seus braços, porque você vai se cansar. Deixa o Todo-Poderoso cuidar de tudo para você. Deixa Ele tirar as inquietações do seu coração. Deixa Ele tirar as preocupações de dentro de você, as ansiedades, tudo aquilo que vem para nos distrair. Não estou falando para você que você não vai se preocupar com a sua vida, não, mas nós temos que ter um equilíbrio, porque chega uma hora que tudo começa a nos sufocar. E aí, é nessa hora que o inimigo vem e começa a apagar a chama do Espírito dentro de nós. O versículo na outra tradução, não extinguais o Espírito. Uma coisa que ela é extinguida, ela some, não tem mais, acabou. Extinguais, já era, não tem mais. Então nós não podemos perder o Espírito Santo dentro de nós. O desejo do coração de Deus é se relacionar com você. O desejo do coração de Deus é ter contato com você, é ter intimidade com você. Mas lembre-se, o diabo quer sempre o oposto. Por isso que ele lança situações na nossa vida para nos distrair. Mas nós precisamos ficar agarrados aos pés do nosso Senhor Jesus, colocando tudo nele, tudo sobre ele, que ele vai nos conduzir e vai nos ajudar. Todas as vezes que algo chega na sua vida, lembra disso, o diabo está tentando distrair você. Com situações, coisas bobas, corriqueiras, ele quer arrancar o seu foco. E aí, você desvia o seu foco. Você já viu quando você está pensando alguma coisa na sua cabeça, você vai orar, você vai ler a Bíblia, toda hora aquela situação vem na sua cabeça? Tipo assim, não, mas aconteceu isso. Ixi, não, mas vou falar pro fulano, vou brigar mesmo. Aí você fala, não, meu Deus, misericórdia. O diabo está tentando te distrair no seu momento de intimidade, com as situações que acontecem no nosso dia a dia. Não deixe que isso aconteça. Quero dizer para você nessa noite, arranque de você os seus medos. Arranque de dentro de você tudo aquilo que te prende. Todas as mágoas, ressentimento, rancor, situações que estão presas dentro de você.
Arranca hoje para que o Espírito Santo tenha espaço para agir dentro de você. Amém? Você quer arrancar tudo nessa noite que te impede? Talvez o que te impede é um pensamento, é um pecado, algo que ainda está aí dentro de você. E às vezes impede você de ter essa intimidade com Deus. Hoje é a noite de você colocar diante dele e falar para ele: Deus, o que eu preciso fazer para me libertar? Porque eu quero, Senhor, viver essa intimidade contigo. Amém? Você pode se colocar de pé nessa noite. Feche seus olhos. Comece a falar com o Senhor. Não se distraia nesse momento. Não perca um momento tão importante como Marta perdeu por estar distraída. Agora é você e ele, é você e o Espírito Santo. Fale para ele nessa noite: Senhor, aqui está o meu coração. Aqui está a minha vida, Senhor. Fala para ele: Senhor, começa a limpar o meu coração, começa a limpar o meu ser. Limpa, Senhor, tudo que está dentro de mim, Pai. Pensamentos, Senhor, situações que estão dentro de mim, ó Deus, que me impedem de romper, que me impedem de avançar, Senhor, na intimidade. Não perca essa oportunidade de falar com Jesus. Jesus está aqui, querido. Nós estamos no ano da intimidade porque o Senhor está nos despertando para viver coisas grandes. Mas para vivermos coisas grandes, nós precisamos estar em intimidade com Ele. Deus, Ele só vai entregar coisas grandes e especiais para nós quando o nosso coração estiver 100% na totalidade nele. Se desprenda nessa noite. Se desprenda do irmão que está do seu lado. Jesus está aqui. Ele está aqui. Seja livre para falar com o seu Pai. Seja livre para falar com o seu Pai. Falar para Ele: Jesus, encontra meu coração. Fala para Ele: Jesus, encontra meu coração, traz um quebrantamento sobre mim, Jesus. Jesus, cura minha alma, cura o meu espírito, Senhor. Fala para Ele. Só Ele tem aquilo que você precisa. Só Ele tem aquilo que você precisa. Tudo está nas mãos dEle. Porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eis aqui, Senhor, a Tua igreja. Eis aqui, Senhor, os Seus filhos, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, nessa noite, porque nós queremos, Deus, ser íntimos, Pai. Nós queremos Te conhecer mais, Deus. Queremos uma vida, Senhor, de constância, Pai, em intimidade contigo. Nós não queremos um dia, Deus, e o outro não. Nós queremos todos os dias viver em intimidade, Pai. Traz, Senhor, sobre nós essa unção, Senhor, de intimidade, Pai. Traz sobre a Tua igreja, Senhor, essa unção de quebrantamento, Pai. Pai, em nome de Jesus, começa a arrancar nessa noite, Senhor, todos os medos, todas as situações contrárias, situações, Senhor, que prenderam, Pai, essa vida, Deus, em nome de Jesus. E essa vida está presa, Senhor, numa mágoa, no ressentimento, no passado, e ela é impedida de romper a intimidade. Que essa vida receba cura nessa noite. Abra o seu coração e deixa Jesus te curar. Se você ficar preso no passado, se você ficar preso nas palavras negativas, você vai morrer sozinho. Deixa o Espírito Santo te limpar agora. Ele está te dando uma oportunidade nessa noite de rasgar o coração. Rasgue o seu coração nessa noite. É uma noite de intimidade com Ele. Fala pra Ele: Senhor, eu libero. Eu não quero mais, Deus, viver no passado. Eu não quero as coisas negativas, Senhor, sobre mim. Eu não aceito mais essas palavras de derrotas que foram lançadas, Pai, e que me impedem, Senhor, de Te sentir, de estar mais perto.
Espírito Santo de Deus, toca, Senhor, a tua igreja. Toca, Senhor, os seus filhos, Pai. Nós estamos aqui, Senhor. Solta, Deus, o nosso coração. Cura, Senhor, sara, limpa. Molda-nos, ó Deus, para vivermos a intimidade contigo. Nos desprenda, Deus, de situações, Pai, que nos machucam. Oh, Pai, cura, Senhor, nessa noite. Sara vidas nessa noite, sara mentes nessa noite, Pai. Pai, em nome de Jesus, traga vida, Senhor, sobre a tua igreja. Vida! Vida, Espírito de vida! Traga Espírito de vida, Deus, sobre nós! Espírito de vida que nos ajude a romper! Que todas as trevas recuem no nome de Jesus da tua igreja nessa noite. Toda opressão, todo jugo que impede, Deus, o teu filho e a sua filha de ter um momento contigo, que toda ação maligna caia por terra. Que toda ação maligna caia por terra no nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, toca, Senhor, os seus filhos. Traga nessa noite, Senhor, a paz que excede todo entendimento. Traga nessa noite, Senhor, essa unção, Pai. Em nome de Jesus, de quebrantamento. Unção de intimidade sobre nós. Que o nosso coração possa desejar ardentemente a tua presença todos os dias, Pai. Que o nosso coração te deseje, que a nossa alma te anseie, Pai. Nos ajuda, Senhor, a ouvir a tua voz nos chamando, Senhor. Nos ajuda a ouvir a tua voz nos chamando, Deus, para um momento de intimidade. Traz sensibilidade do teu Espírito, Senhor, sobre nós. Prepara as nossas estruturas, Senhor, para vivermos intimidade contigo, Pai. Tira, Senhor, toda a ansiedade do nosso coração. Que as coisas terrenas, Deus, não sejam mais importantes que a tua presença. Que as coisas terrenas, Deus, não nos tire, Pai, da tua presença. Mas que o Senhor nos ajude a passar por cada situação, Deus, em comunhão contigo, em intimidade contigo, Pai, rompendo no nome de Jesus. Fale com o seu Pai. Deixa o Consolador te abraçar nessa noite. Deixa o Consolador te abraçar nessa noite. Deixa o Consolador te abraçar, te curar, te sarar.